Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make you overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more. O que é isso, Carlão? Isto aqui, whey hidroisolado, zero. Hã? Vais provar? Eu provo, é bom? Bora. Fala, galerinha do CT Flex, como vocês estão? Tudo jóia? Olha, no vídeo de hoje é sobre proteína, whey protein. Eu sei que a sua mãe, manda pra ela esse vídeo, que ela tem dúvida que o que é whey protein? Não é bomba não, você pode tomar, pode comprar, é coisa boa, galera. E vocês vão ver por que é realmente bom isso. Fala pra ela que sabe quando você abre o queijo, tem aquela aguinha em cima? Aquilo lá, rapaz, você pode pegar e fazer assim, ó. Aquilo lá é puro whey protein. O que a indústria faz? Pega aquilo, tira a água, bota um sabor e pimba. Whey concentrado para vocês. E o que acontece? Quando vai se concentrando mais essa proteína, vai aumentando o seu teor proteico. E o que acontece? Vão acontecendo os novos derivados desse whey protein, que podem ser whey protein isolado e pode ser whey protein hidrolisado. E quando que entra cada situação? Quando que cada whey entra para você consumir? Depende. Você tem intolerância à lactose? Você está numa dieta restrita que precisa de baixíssimos ou quase nenhum carboidrato? Você não pode entrar lactose de jeito nenhum, senão dá aquela caganeira. Aqui, ó, para você, whey hidrolisado. É esse que você precisa. Zero lactose. E o que acontece? O whey protein não é somente para você que pratica desporto. Encaminha ali para o seu avô que tem dificuldade de bater as proteínas. Com certeza, ele vai tomar isso daí e vai achar que é um Nesquik. Mas na verdade, ele está consumindo uma bebida altamente proteica que vai evitar o quê? Sarcopenia. Exatamente, degradação dos músculos quando você fica velhinho. Então, vamos conversar um pouquinho e saber um pouco de quais são as dúvidas de vocês, galera, relacionados ao famoso whey protein. Bora nessa? Bom, pessoal, depois desta introdução, como já estão habituados, uma rica introdução, onde basicamente o Carlos já nos dá aqui o parecer de todas as proteínas que nós podemos encontrar no mercado, vamos então aqui à parte das perguntas, que será basicamente também deixar aqui as vossas perguntas ao Carlos e ir desmistificando aqui alguns mitos que vão surgindo da proteína. Vou pegar já neste último que o Carlos pegou, porque realmente eu pensei que já estava ultrapassado, mas não, ainda é um mito que é bastante grande, que é da proteína ainda trazer anabolizantes, ou seja, rica era a proteína que trouxesse anabolizantes, mas eu acho que ainda não encontrei nenhuma. Que pena. Mas isto em forma de brincadeira, claro está, mas basicamente, o que é que tu nos podes dizer? Porque é que tu achas que existe esse mito da proteína vir com anabolizantes, por assim dizer? Eu, particularmente, eu tenho minhas teorias, mas eu não sei exatamente falar porque isso é algo que, tanto é no Brasil quanto aqui, acho que é no mundo todo, né? E o ginásio, ele é uma coisa que recentemente tem criado uma tendência, mas antigamente tinha muito preconceito. E quem tomava essas coisas eram só os bombados. Exatamente. Então as pessoas faziam essas correlações. E o que acontece? Com o avanço da ciência e com o avanço do conhecimento das pessoas, foi se mostrando que não tem nada de anabolizante, não. Isso aqui é comida em pó, pessoal. Entende? Isso aqui é para facilitar a sua vida, é para você ter praticidade, é para você consumir uma proteína de rápida absorção. Então, zero anabolizantes. Isso aqui é comida de alta qualidade. Acho que essa tendência tem vindo a desmorecer realmente, e até nós vimos porquê. Porque neste momento nós temos proteínas à venda em todos os supermercados. O que acaba por ver a aceitação de quase todo o público nesse sentido, porque se está à venda no supermercado é porque é algo que não é ilegal. Por isso acho que é uma mais-valia. E até inclusive isto hoje em dia eu começo a notar que
passa a ser o suplemento que realmente, como tu disseste, está já na parte diária de alimentos de muita gente, mesmo quem não pratica atividade física, ok, pessoal? Porque nós temos visto agora, nestes últimos tempos, e tu também sentiste de certeza isso, no bolso e na prática, o disparo, por exemplo, da farinha, do creme de arroz, por exemplo. Sim. Aquilo disparou em flecha, porquê? Porque o creme de arroz realmente é um hidrato, aquilo é basicamente extraído do arroz, que juntamente com proteína torna ali uma refeição prática, saudável, nutritiva, gostosa, onde tens tudo o que necessitas para uma refeição. E isso começou a ser inserido por várias pessoas, mesmo fora da modalidade, pessoas até já com mais idade, porque começaram a comer aquilo e a dizer, porra, realmente isto é bom, isto alimenta-me, isto não faz mal, ou seja, e isso é uma mais-valia, claro, também é desmistificar este conceito. Pronto, e agora, neste caso, eu vou-te ser muito sincero, pondo-me do meu lado, eu basicamente trabalho, e eu depois também te explico o porquê, mas vou-te perguntar a tua ideia em relação a isso. Eu basicamente, com toda a gente que eu aconselho comprarem uma proteína com valor biológico ótimo, ou seja, eu prefiro que a pessoa me diga, eu não tenho poder monetário para comprar proteína, prefiro ficar nos alimentos, ok, está tudo, perfeito, ficamos nos alimentos. Do que, por exemplo, indicar uma proteína concentrada. Há realmente aqui grande diferença entre proteínas hidroisoladas e isoladas para concentrados? Sim, sim. Como a gente mostra aqui, né, relacionado ao teor de proteico, que nem eu coloquei 80, mas o Carlão sabe que existem coisas aí que muito menos que isso, né? 80 é um mundo bonito. É bonito. Né? Exatamente. Então, por exemplo, relacionado a isso, infelizmente, ainda a gente tem essa questão do fator econômico, de realmente as isoladas terem um valor mais caro. Mais alto. Mas é aquela coisa, né? Imagina, uma coisa é você comprar uma carne de baixa qualidade e uma carne de alta qualidade. Então isso é completamente diferente, né? Imagina, você compra uma carne que metade é gordura e a outra metade... Mas só quando a gente fala de proteínas, é relacionado aos hidratos. Sim. Então imagina, você está pagando um valor caro para comer hidrato. Exatamente. Então vale a pena? Por isso que é importante você sempre ter uma proteína de alta qualidade e olhar a tabela nutricional e ver se você está comprando proteína ou hidrato. Porque, só um minutinho, se for comprar hidrato, você já quebra no ovo e faz um bolo já direto. Sim. Eu agora vou explicar a minha parte, o porquê de utilizar, de pedir sempre a que me comprem uma proteína de alto valor biológico e que seja isolada ou hidroisolada. Isto porquê? Nós sabemos que grande parte da população, uma parte grande da população é intolerante à lactose. Sim. Depois há vários níveis de intolerância, uns mais, outros menos, ok. E a gente vai desenvolvendo também. Exatamente, mas tudo que seja intolerância, se tens alguma intolerância, por pouca que seja, se consomes diariamente aquele suplemento e tens intolerância àquilo, vais desenvolver uma inflamação e essa inflamação vai estar persistente sempre no teu sistema. Sim. Ok. Essa é uma das primeiras razões. Segunda das razões, eu faço um cálculo do que o meu cliente está a consumir a nível de hidratos e a nível de proteína. Eu quase que não tenho o erro de cálculo quando um cliente meu está a consumir uma isolada ou uma hidroisolada. Mas quando está a consumir uma concentrada, por muito que ele não seja intolerante à lactose, eu tenho um erro de cálculo. Sim. Porque eu não consigo saber se ele está a consumir uma concentrada com 50%, com 60%, com 70%, ou seja, o erro de cálculo passa a ser muito maior. Claro. Está a consumir mais hidratos do que aqueles que eu estou a prever que ele está a consumir, ou seja, e até a própria absorção, e isso é sabido e é aberto por todas as marcas de suplementação, a própria absorção é totalmente diferente, seja de uma concentrada para uma hidroisolada, mesmo para quem não tenha qualquer tipo de intolerância. Ponto. Por isso é que eu prefiro sempre utilizar. No entanto, também costumo dizer, embora uma proteína isolada ou hidroisolada seja
realmente cara, nós temos que fazer essa comparação que tu fizeste. Porque se eu te disser, vai comprar peito de frango, vais fazer, para nós, basicamente nós chegamos a uma refeição de 200 gramas de peito de frango já cozinhado. Sim. Se formos a contabilizar o que está ali em valor e um scoop de proteína, que é o que vai equivaler à mesma percentagem de proteína, a diferença não é assim tão grande. Não. Ou seja, muitas das vezes o que assusta é o valor que tu dás em cheio Sim. pela proteína, mas tu tens que fazer a contabilização. Se tu fizeres uma refeição por dia apenas de proteína isolada, não te vai sair assim tão caro quanto isso. Sim. Porque isto é, basicamente o que nós fazemos é só substituir a carne por uma proteína isolada, onde poderá haver ali um momento do dia onde seja mais prático, tu introduzes e acaba por ser mais prático, mais saboroso e o preço, no fundo, acaba por ser o mesmo. Porque se consumires peito de frango ou uma boa carne de vaca ou assim, se calhar até ainda fica mais barato com uma boa carne de vaca. Sim. Ou com um bom salmão, ou etc. Ou seja, por isso é que muitas das vezes, não é muitas das vezes, todas as vezes, eu peço às pessoas para terem atenção a isso. Se estiverem confortáveis para comprar uma proteína isolada de bom valor biológico, perfeito. Se não estiverem, eu prefiro mesmo trabalhar com a parte da carne em si, porque acabo por ter sempre mais mão nas coisas. Basicamente, depois desta explicação, tanto do Carlos como minha, do porquê de escolherem, se calhar, uma proteína de maior valor biológico, vou então começar aqui a deixar algumas perguntas acerca da proteína, que foram os nossos seguidores que nos deixaram. Pronto, tu já começaste com essa introdução, mas basicamente eu tenho estas perguntas e vou fazê-las para tu aprofundares ainda mais. Certo. Ora bem, proteína isolada é mais eficiente no ganho de massa muscular? É mais eficiente, proteína é proteína, né? Mas só que quando a gente fala de proteína isolada, dependendo de uma fase que você se encontra na sua dieta, qual que é a pergunta mesmo? Se proteína isolada é mais eficiente no ganho de massa muscular? Pós-treino. Pós-treino. Ou antes de dormir, por exemplo, nas últimas refeições, se você está zero hidratos, se você mandar entra bem. Sim. Entra bem. Sim. É assim, esta pergunta fica também ali um bocado na dúvida do porquê da pergunta, no entanto... Mas provavelmente a pessoa que ela perguntou isso, ela não perguntou relacionado a isso, né? Ela perguntou assim, se eu tomar isso, é melhor para ganhar massa muscular? Cara, se você fizer a dieta 100% e... Proteína é proteína. Proteína é proteína. No final das contas, proteína é macronutriente. Ou seja, tu consumires 30 gramas de proteína, seja ela isolada ou 30 gramas de peito de frango em proteína, é igual. Exato. Proteína é proteína. Prontos. Passemos. Prontos, esta acaba por ser boa, embora é um cálculo que nós sabemos que temos que o fazer, que é quantas gramas de proteína isolada eu devo consumir por dia. Prontos, isto aqui... Ou seja, eu utilizo um cálculo para atletas, um cálculo de proteína, mas neste caso vamos supor que é uma pessoa que não pratica qualquer atividade. Qual é que seria aqui o cálculo da sua proteína diária? Sim, isso é referente ao peso, né? É muito interessante você calcular isso referente ao seu peso ali, 1.5, 1.7, depende das suas atividades, do seu cotidiano. Só toma cuidado em consumir muito de uma vez. Por exemplo, sei lá, uma coisa é você mandar um scoop, outra coisa é você querer mandar 5, 6 scoop e bater metade da sua proteína no dia, que vai te dar uma peidação. Então, cuidado, proteína é sempre interessante você fracionar ela ao longo do dia para você otimizar a absorção desses nutrientes. Ok. Aqui também posso, porque eu acho que aqui há um bocadinho de confusão do que é proteína em si. Porque aqui dizem qual é. Posso tomar proteína isolada enquanto estou fazendo dieta para perda de peso? É interessante porque é uma fonte com menos hidratos, né? Sim, acaba por ser mais isolada, por assim dizer. Claro. Podemos, se calhar,
pôr em equivalência ao peixe, à pescada. Sim. Por exemplo, Dentro disso. tem uma estratégia que os atletas utilizam nas 2 últimas refeições, na última refeição, 0 hidratos. Entra bem ali. Sim. Ora, eu estou aqui a passar alguns à frente que já basicamente falaste delas. Proteína isolada é adequada para vegetarianos e veganos? Tem proteínas isoladas de fontes, por exemplo, de ervilha, acho que de arroz também já tem. Sim. Se você se adapta ali essas fontes aí com o sabor, com a textura, essas coisas, que é um principal desafio da indústria, é ajustar essas coisas. Sim. Cara, manda bala. Ora, tomar proteína isolada pode afetar a saúde dos rins ou fígado a longo prazo? Não é aquela coisa, né? Uma coisa é você vir e tomar um scoop, outra coisa é falar assim, ó, Carlão, enche isso aqui de água que agora eu vou virar tudo. Não. Aí não dá, né, galera? Aí não dá. Ora, eu tenho aqui uma que acaba por ser até interessante, porque eu já ouvi falar sobre isto e realmente poderá existir às vezes este problema. Qual é a diferença entre os diferentes sabores de proteína isolada? Eles afetam na absorção ou nos resultados? Os diferentes tipos de proteína isolada seriam as fontes? Não, ou seja, os diferentes sabores das proteínas isoladas afetarão na sua absorção e no ganho de massa muscular? Podem afetar, se, por exemplo, se você tiver alguma intolerância no algum aromatizante, sabe? Tem gente, eu conheço gente que tem problemas com aromatizantes, essas coisas, eles têm que tomar sem aditivo nenhum. Tal e qual. Tá fudido, sem sabor. Mas é o que tem que fazer. Claro, é exatamente isso. Eu sei porque eu realmente já tive também algumas pessoas com esse mesmo problema, que nós experimentávamos 1001 proteínas e não conseguíamos ter tolerância à proteína. Sim. Proteína vegana, proteína hidroisolada, isolada. Experimentávamos 1001 até de várias marcas e etc. e não conseguimos ter tolerância à proteína. E ali depois viemos a descobrir que a intolerância não era da proteína e era sim dos adoçantes, onde realmente começaram a tomar proteína sem qualquer adição e foi. Ora, vamos também buscar esta pergunta, que é: a proteína ajuda o nosso sistema imunitário? Claro, com certeza. O nosso corpo, isso aqui que você está vendo, pessoal, é um bolo de carne que é um monte de proteína. Então, um monte de proteína trabalhando junto. Então, quando a gente fala de proteínas, a proteína não é somente para construir massa muscular, para transportar seu oxigênio, a hemoglobina, tudo você é um conjunto de proteínas. Então, claro, com certeza. Bom, outra das perguntas que eu também te quero deixar pessoalmente, também não surgiu, mas eu quero te deixar pessoalmente. Sim. Tu há pouco falaste do avô que deve consumir proteína, e realmente é muito interessante o consumo de proteína a partir de uma certa idade, mesmo por causa da sarcopenia, que vai acabar por atrasar aqui esse processo, mesmo não fazendo exercício físico. Atenção, pessoal, é quase como a base da creatina e etc. Claro. Porque nós temos que pensar que até o nosso cérebro é um músculo, e ele não precisamos de grande coisa para ele estar a trabalhar, basta pensar, né? Há uma idade específica para que tu possas começar a tomar proteína? Eu acredito que a idade específica, ela não tem idade específica. O mais importante é você sempre estar batendo as suas proteínas. Obviamente, quando você vai ficando mais velho, a sarcopenia começa a agir e começa a intensificar mais. Mas se você, de qualquer forma, é uma pessoa com diferente tipo de idade, você não bate suas proteínas, você já começa a colher frutos maléficos para o futuro, plantar coisas maléficas para o futuro. Mas uma coisa muito interessante também, que é muito utilizado também nos pacientes oncológicos. Sim, exatamente por causa da sarcopenia. Exatamente. E
pela falta de apetite, que às vezes os tratamentos lhes trazem. Claro, claro. Exatamente. Ou seja, acaba por ser um suplemento muito, muito bom que nós temos ao nosso dispor, que realmente, se formos a ver bem as coisas, não é assim tão caro, porque realmente uma coisa é uma pessoa que faz 3, 4, 5 refeições de proteína por dia, outra coisa é uma pessoa que faz uma refeição de proteína por dia, não é assim tão caro, e realmente tem um interesse muito, muito grande na nossa saúde. Outra das coisas que, também fugindo aqui também à parte da musculação, é um suplemento muito benéfico na prática de outras atividades físicas. Por exemplo, vou-te pôr aqui um exemplo em concreto. Jogadores de futebol. Jogadores de futebol pós-treino, o que é que regionais e etc, o que é que se costuma ver a fazer? Chegar ali ao final do treino, um pão com queijo e fiambre e um leite chocolatado. Acaba por ser muito isso, opa, pelo menos na minha altura era, e eu vou ouvindo os pais e sei que ainda continua a ser em alguns. Na minha altura nem era bem assim, na minha altura era, ganhavas, tinhas água com groselha, se perdesses tinhas água só, era assim. Era exatamente isso que acontecia, e tinhas o pão, mas só mudava era a água, com groselhas em groselhas, se ganhasses era com groselhas, se perdesses não tinha. Mas pronto, basicamente vamos supor que esses pós-jogos ou pós-treinos passam a ser uma banana e uma dose de proteína adequada ao seu peso. Sim. Muito mais benéfico. Claro. Uma coisa que é muito interessante que eu vejo cada vez mais atletas aderindo a isso, até mesmo influenciadores postando isso. Eu particularmente sou um sujeito que eu não tomo mais tanto proteína. Não. Eu faço às vezes, por exemplo, um cremezito, eu misturo com um creme de arroz para comer. Eu já vi que pessoas, tipo, por exemplo, mulheres, vou fazer um macarrão, molho branco. Mas macarrão, molho branco, não tem proteína. Joga uma proteína sem sabor ali no molho, mistura. Sim. Top. Top. Imagina, Eu tinha pensado nessa. Exato, imagina, em vez de você vai fazer um pão com fiambre, com achocolatado, em vez de achocolatado, taca isso aqui, ó, que você nem vai perceber a diferença. Sim, sem dúvida. E vai fácil. Outra dica que agora vamos deixar também, não, porque eu por acaso adoro, é super saboroso. Por exemplo, se tivermos a utilizar aqui uma proteína de chocolate, misturar com uma manteiga de amêndoa ou algo mais gorduroso, misturar, fazer uma pasta, barrar no pão, tem ali tudo. Tem uma Nutella, quase. É Nutella autêntica e tens ali tudo. Tens proteína, gordura e hidratos. Ou seja, tens tudo o que necessitas de uma refeição. Muitas das vezes eu acho que é isto que falta também depois às pessoas, é esta criatividade e muitas das vezes é até a educação alimentar muito mais criatividade. Realmente os suplementos só nos vieram a ajudar e eu acho que hoje em dia, mesmo em todos os outros desportos, isto veio a dar um up grande na performance dos jogadores. Claro, com certeza absoluta. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Deixem os vossos comentários aqui em baixo e vamos seguir para um próximo vídeo. Até já, pessoal.